Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal e na videoaula de hoje eu vou mostrar para vocês uma introdução de como programar em Python junto com o Arduino, ok? E nessa introdução, para não ficar só um Hello World, por exemplo, né, um Olá Mundo, eu já vou utilizar um sensor e eu vou mostrar para vocês, eu vou explicar o passo a passo aqui de como eu fiz minhas conexões no Arduino, como eu fiz o meu programa do Arduino, no Arduino, né? E como eu vou fazer meu programa para ler meus dados em Python, certo? Utilizando a linguagem Python, ok? Então, gente, primeiramente, eu vou apresentar para vocês como foi que eu fiz a minha conexão e o que é que eu vou usar no meu Arduino, certo? Então, gente, primeiro mostrando aqui para vocês o Arduino, né? Que é esse Arduino é o Arduino Uno R3. E aí temos aí do lado um sensor, né? O sensor de temperatura, que é o infravermelho, né? Ele é um MLX, o modelo dele, né? 90614. Ele tem uma faixa de medição entre menos 40 a 125 graus Celsius, né, para a temperatura ambiente, e também ele mede também a temperatura de objetos, né? Então ele mede a temperatura ambiente e a temperatura de objetos. E a temperatura de objetos ele pode detectar temperaturas de menos 70 graus Celsius até 380 graus Celsius, ok? Então assim, ele é capaz de realizar essas duas medições simultaneamente, certo? Eu vou programar isso para vocês, vocês vão perceber isso durante a programação sobre, na verdade é assim, né, sobre esse sensor, né, o que é que tem nele aí. E aí a precisão da medida dele é de mais ou menos 0,5 graus Celsius, ok? Bom, para eu fazer a conexão do sensor, né, de temperatura com o Arduino foi bem simples. Então, esse sensor ele tem, tem quatro, digamos assim, quatro opções aí, que é a voltagem de entrada, o terra, né? E tem mais duas opções aí, que é o SCL e o SDA, certo? E aí, o SCL eu conectei na, na entrada 5 analógica do Arduino. O SDA eu conectei na entrada 4, como vocês podem ver aí, do Arduino, certo? E o VIN eu conectei em 5 volts e o Terra foi na opção do Terra, como vocês estão vendo aí no vídeo. Então, bem fácil de fazer essas conexões. E agora eu vou mostrar para vocês, depois que a gente faz essa conexão, né, a gente conecta o Arduino na porta USB do computador. E agora eu vou mostrar para vocês como é que a gente faz a programação no Arduino, para depois mostrar como é que a gente faz a programação em Python. Em resumo, vamos entrar na ideia do Arduino, vamos programar. Esse programinha a gente vai colocar dentro do Arduino. E o que é que esse programinha vai fazer em tese? Ele vai ler os dados do sensor e vai jogar na porta serial. Isso ele vai fazer num loop infinito, num laço infinito. E no Python, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar os dados da porta serial, vai tratar esses dados e vai exibir na tela. Ok? Vai ser um projeto assim, bem simples. Bom, gente, para a gente fazer nosso programa e fazer o upload desse programa, né, no Arduino, ou seja, pegar o programa que a gente vai fazer aqui e vai colocar no Arduino, a gente vai primeiro acessar esse site aqui, certo? Arduino.cc, e aqui na opção de software você pode baixar a sua IDE para que você comece a programar em Arduino. Escolhe aqui o sistema operacional da sua máquina aqui, baixa, faz a instalação. Depois disso, quando você acessar o Arduino, vocês vão ver que quando iniciar na primeira tela, já vai iniciar com um arquivo e vai ter dois métodos aqui, o método setup e o método loop. O método setup, basicamente, você vai colocar os códigos de configurações, certo? E esse método só vai rodar uma vez no Arduino. São, por exemplo, configurações de taxa de bits de porta, né? Transferência de porta, por exemplo.
é uma frase que você quer exibir apenas uma vez na porta serial. E aí o loop, você vai colocar aqui, ó, como o próprio comentário fala aqui, né? Coloque aqui o código principal, ou seja, o seu código principal, e esse código ele vai rodar repetidamente, ok? Então, como eu estou trabalhando aqui com o Arduino, aliás, desculpa, com o sensor, né? Então, eu vou, primeiro, esse sensor ele exige que eu use uma biblioteca para eu poder ler os dados dele. Então, eu vou vir aqui, lembrando que duas coisas importantes que eu tinha esquecido, aqui em porta, ó, aqui em porta, você escolhe a porta do Arduino que está ativa, certo? Eu escolhi aqui a placa Arduino Uno, e aqui eu escolhi a porta, que é essa aqui, ó, no meu caso aqui no USB Mode 141.301, beleza? Depois de escolhido isso aí, eu vou, primeiro eu vou ter que instalar a biblioteca. Então, eu vou vir aqui em gerenciar bibliotecas. Aqui, eu vou procurar a minha biblioteca aqui para eu mexer com esse sensor. Bom, eu vou escolher essa aqui, ó, Adafruit MLX 90614 Library. Bom, vai aparecer aí para vocês a opção de instalar. Eu já instalei aqui nessa minha IDE, então por isso que está desabilitado esse botão instalar. Depois que você clicar aqui em instalar, ele vai baixar a biblioteca e vai instalar e vai colocar aí na sua IDE, vai ficar pronto para que você possa programar e ler os dados do sensor. Então, feito a instalação, baixou a biblioteca, você vai fazer um include dessa biblioteca. Então, semelhante à linguagem C, você vai colocar include. Pronto. Importei. Esse include basicamente vai fazer o quê? Vou importar a biblioteca que eu instalei para o meu código, para esse código aqui que eu estou escrevendo. Vou declarar duas variáveis, temperatura do ambiente, inicializar com 0, temperatura do objeto, eu vou inicializar com 0. Pronto. Aqui em Setup, nas configurações iniciais, eu vou colocar assim. Pronto. Basicamente, essa frase vai ser exibida uma vez, certo? Na minha porta serial. Esqueci aqui em cima. Eu dei um include da biblioteca, mas eu preciso criar um objeto para eu poder mexer nessa biblioteca. Pronto, basicamente estou criando aqui um objeto da classe Adafruit MLX 90614. Essa classe ela está programada certamente dentro dessa biblioteca aqui. E eu vou mexer por meio dele, né? Por meio dessa classe eu mexo usando um objeto, né? MLX no caso. Vou iniciar aqui. Com certeza tem esse método begin, que inicializa o sensor. Esse método foi programado dentro dessa classe aqui, que está dentro dessa biblioteca aqui. Você não tem muito costume com a linguagem C, você pode acabar tendo algumas dúvidas, mas nada muito difícil não. Bom, aqui eu vou fazer o seguinte. Bom, esse método para ler a temperatura do ambiente em graus Celsius e esse é o método para ler a temperatura do objeto em graus Celsius. Se fosse em graus Fahrenheit, você substituiria esse C no final aí por F maiúsculo. Aqui também F maiúsculo. Aí ele ia retornar para você a temperatura ambiente, a temperatura do objeto em graus Fahrenheit. Beleza? Feito isso, eu vou fazer um print aqui. Bom, aqui basicamente eu vou imprimir aqui ambiente, no caso vai ser temperatura ambiente, e depois ele vai dar um /T, que é um tab, né? E depois ele vai imprimir objeto, e depois o valor da variável objeto, que foi obtido lá no sensor, né, que é da temperatura do objeto. E ele vai exibir aqui em graus Celsius, lembrando que nesse último print aqui eu coloco um ln, que é imprime, e depois ele dá um enter para que ele pule para uma próxima linha. Esse delay basicamente significa que eu vou parar o meu código aí em
1000 milissegundos, no caso aqui em 1 segundo. Então, em 1 segundo, meu código vai parar aqui e depois ele volta para o loop e vai ler novamente as variáveis ambiente e vai imprimir o valor dessas variáveis aqui com esse texto. Depois ele para por 1 segundo, depois novamente ele vai ler os valores das variáveis e assim ele vai fazendo um loop infinito. Certo? Enquanto o Arduino lá estiver rodando, estiver ligado, ele vai fazer isso aí, vai procurar ler essas variáveis e vai imprimir aqui na tela. Lembrando que quando você está usando o serial print e você está imprimindo na tela, na verdade você está jogando esses valores aqui, ó, na porta serial. E aí, onde entra com um Python, para que você leia esses dados da porta serial e você possa manipular esses dados. Ok? Então, por isso que aqui é serial print, né? Quando estou imprimindo, na verdade você está jogando esses dados, certo? Na porta serial. Ok? Se você quisesse ler algum dado na porta serial, tem uma opção aí de read, certo? Mas aí, como é um vídeo introdutório, então vamos apenas jogar os dados da temperatura, pegar os dados que estão no Arduino e jogar na porta serial, para que algum programa, algum algoritmo em Python pegue esses dados e a gente exiba eles na tela. Ok? Bom, eu vou ver aqui se está tudo ok. Ó, tem a opção de verificar aqui o código, né? Fazer a compilação. Vou salvar aqui, teste sensor 1. Ele está compilando aqui. Okay. Aí essa segunda opção aqui, é carregar, significa que você vai pegar esse código aqui e você vai carregar, você vai jogar ele lá dentro do Arduino, para que esse código fique rodando de acordo com o que foi programado. Carregando, pronto, carregou. Bom, se eu quiser ver aqui o que é que o Arduino está fazendo nesse momento, está jogando na porta serial, tem uma opção aqui, ó, nas ferramentas aqui, ó, que é monitor serial. Então tem como você ver aqui, ó, o que é que o Arduino está jogando para mim aqui, ó. Ambiente, no caso a temperatura ambiente, né, e a temperatura do objeto. Ok, agora vamos para o Python. Então, gente, aqui no Python é muito simples, né, como vocês podem ver aí no código. Primeiramente, você vai fazer import serial. Eu usei aqui esse time aqui, estava fazendo uns testes, mas faz um import aí de serial. Basicamente, esse import serial que você vai fazer, você vai fazer é uma biblioteca do Python que permite você ler e escrever dados na porta serial de um computador, certo? Então, você pode usar qualquer tipo de Arduino, ou então qualquer outro dispositivo que lê ou escreve dados na porta serial. Aqui no Python você só precisa importar essa biblioteca aqui, certo? Que é, no caso, import serial. No meu caso aqui, que eu estou usando o PyCharm para programar, ele me deu uma opção aqui para instalar, né? Mas pode ser o pip install PySerial, ok? Depois disso é muito simples, ó. Você cria uma variável, aqui no caso um objeto, no caso aqui do serial, você vai chamar esse método aqui serial, e aí você vai passar aqui o caminho de onde está conectado o seu dispositivo, que é esse aqui. Se você tiver em dúvida, você pode ir lá no teu Arduino, e aí lá no seu Arduino você pode, deixa eu mostrar aqui, pronto. Aqui ó, ferramentas, você vai ver aqui a porta, ó. A porta que está selecionada, ok? Feito isso, coloca-se a porta aqui, eu vou colocar aqui a taxa de transmissão de bits, no caso 9600. E aqui o timeout, minha conexão do timeout 1 aqui por enquanto, isso aqui pode deixar opcional, certo? Bom, se tudo der certo, fazer essa conexão aqui, você pode ler os dados da porta serial. Para ler os dados da porta serial, eu coloquei aqui um while true, certo? Um laço sem fim, né? Então, vai ser sempre verdadeiro. Olha como é simples, basta eu utilizar o método readLine do objeto Arduino, que foi o que eu criei aqui em cima. Esse readLine, ele me retorna, eu posso transformar ele para string, certo? E aí, como ele me retorna um pouco de caracteres que eu não quero ver,
eu posso fazer um slide aqui, eu posso fatiar essa string aqui, certo? Começando a partir do caractere 2, da posição 2, e pegando até digamos assim, os 5 últimos caracteres dessa string aqui, dados, eu não vou querer ela, entendeu? Então eu vou descartar os 5 últimos caracteres dessa string. Então é só executar aqui o código. E aí já está lendo aqui, ó, a saída. Bom, aqui você pode também usar funções para você escrever na porta serial, contanto que você programe no Arduino para isso, né? E aí você lê esses dados da porta serial, você pode colocar aí uma interface gráfica, pode usar isso na web, né? Bom, aí você tem uma grande variedade de possibilidades aí. Dá para se fazer muita coisa, né? Bom, eu vou tirar aqui esse fatiamento só para mostrar que ele vem com... quando você não fatia essa string aí, quando você não corta essa string, ele vem com os caracteres que vem da porta serial, né? Barra R e o barra N aqui. Então por isso que eu acabo excluindo aqui esses 5 últimos caracteres aqui, no caso os 4 últimos caracteres, né? Que esse 5 aqui ele é exclusivo, ou seja, não vai fazer parte, e acaba apresentando melhor os dados para o usuário. Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, agradeço pela atenção e até um próximo vídeo aí. Agradeço também por curtir, por compartilhar, por se inscrever no meu canal. Um grande abraço a todos e bom estudo. Valeu!